Muito bem. O empresariado está nervoso com este aumento do IOF. Pois é, estão pressionando o Congresso Nacional para derrubar o aumento. Por quê? Porque, segundo várias associações empresariais, industriais, de comércio, vai trazer o encarecimento do crédito, porque a gente falou muito, né, do IOF para as operações cambiais, mas não é só operação cambial, também recai nas operações de crédito. Das empresas. Exatamente, e aí gera, né, Sami, efeitos distorsivos. E isso, evidentemente, que é repassado no preço, encarece o crédito. Além disso, para o setor industrial, comprar uma máquina lá de fora, aí é uma operação cambial, também vai ficar mais caro. Então, você vai comprar uma tecnologia, um maquinário, que é importante para o desenvolvimento do país, encareceu também. Muito. E o pessoal resolveu taxar fundo de previdência. Mas qual que é o problema, Emílio? Para ter investimento numa empresa, o Sam sabe muito bem disso, né? Poupança é igual investimento, tecnicamente é economia, mas a intuição aqui, para você ter investimento numa empresa, o dinheiro tem que vir de algum lugar, certo? Para a empresa pegar lá o dinheiro emprestado. Pegar no banco. Pegar no banco. Alguém tem que ter sobrado para outro pegar. Ou mesmo emitir ações. O que significa? Alguém está poupando, certo? Para financiar essa empresa. E quando a gente fala em fundos de previdência, é uma poupança de longo prazo no sistema financeiro nacional. E também você está desincentivando as pessoas a pouparem. Sim. Que é fundamental para viabilizar os investimentos das empresas. Então, muito... Certo, mas o que o governo fala é o seguinte, e aí que está o Leonardo. Ele fala o seguinte, são só os ricos que fazem esse sistema de previdência privada, ele fala que são os ricos, que colocam o dinheiro ali, porque ali não paga imposto, e lá na frente é uma poupança que só rico faz para... Não é isso? Não é, isso é fake news. Isso é conversa. É conversa para boi dormir. É o mesmo discurso lá no Collor, lá atrás. Lembra dos congelamentos dos 50 mil? Sim. Só vai pegar os ricos. Pegou todo mundo, pegou um monte de gente também, pegou lá o pobre que aplicava o recurso na poupança, também via fundos de investimento, então congelou. Então, tanto é que se você for num banco, né, mesmo você sendo uma pessoa mais pobre, vão te oferecer esse tipo de produto, né, um PGBL, um VGBL, e também, muitas vezes, você contrata este produto pela empresa. Você tem planos ali que a empresa faz um aporte para você, enfim. Então... Não é que pega só o rico, é sempre esse papo, né? Isso aqui só vai pegar o rico. Quem acaba pagando a conta, Emílio, é o pobre. O rico, pelo contrário, ele tem uma série de mecanismos para conseguir fugir disso, né? O pobre não tem esses mecanismos. Então, é por isso que, com razão, essas associações estão reclamando, porque isso é prejudicial para toda a sociedade. Encarece o crédito, desincentiva a poupança nacional e também encarece as importações de máquina e tecnologia. E também não é verdade que Previdência não paga imposto. Você paga menos imposto, tem uma tabela diferenciada, mas para a maioria das pessoas não é isento. Mais ou menos, numa operação de renda fixa, você paga no longo prazo 15%, uma pessoa com mais dinheiro vai pagar 10% na Previdência. Aí temos o... É isso que a gente está falando para vocês. Nos anos 80... a gente pagava 20%. Mais ou menos, 20 e poucos por cento. 20 e poucos por cento que a gente pagava para o governo. Para o governo gastar à vontade. Hoje é 40%. Sim. Dobrou isso aí em 30 anos para a turma ir viajar gostosamente. Pois é. Não é? Aí, na contramão de aumento de impostos, quem que é o mão de tesouras do mundo? Quem é? Elon Musk. Javier Milei. Então, mas diz que na Argentina eu tenho informações. Eu tenho minhas fontes. Tem. Eu tenho minhas fontes na Argentina. Diz que um carrinho no supermercado, você encheu... Compra do mês. Compra do mês, $600. Dólares? Caraca. 3 pau. Mais de 3 pau. Diz que é isso aí. Diz que é o custo de vida lá, que a turma não tá mais saindo. Diz que o custo de vida lá foi não lá... Não dá mais para fazer aquela viagem para Argentina. Isso aí. Diz que o negócio lá... Tá feio, então. Diz que tá... O diz que o salário custo deles não é tão alto. Então, diz que o custo de vida... Mas o homem tá arrumando a casa.
Mano, não sei, com o carrinho aqui. Imagina aqui, esse carrinho vai ser 500... arrumando a casa, mas a dispensa não precisa. Com o cachorro. Esse carrinho não tem que... E aí, Mas enfim, não. O Milei está seguindo os passos de Donald Trump e resolveu sair da OMS. Eita! Então por quê? Qual que é a reclamação do Trump, do Milei? Tedros. Que essas organizações internacionais, você fica bancando, dando dinheiro e não serve para nada. Ou seja, tem fins políticos, é uma burocracia infernal, ou seja, você dá muito dinheiro e pouco retorno. No caso dos Estados Unidos, né? A Argentina deve contribuir pouco. Mas o Milei quer sair. Assim como, por exemplo, né, o Trump também esvaziou o poder da USAID, né? Que era muito dinheiro para ajuda, entre aspas, humanitária, mas na verdade era para promover agenda ideológica ou para criar versões favoráveis aos Estados Unidos geopoliticamente. Aí o Trump falou, não, isso aí é desperdício de dinheiro, vamos cortar. E aí o Milei segue esse passo, né, de tirar esse dinheiro para a burocracia, para políticos, para o establishment. Eu acho que está correto. Você acha que está? Eu acho. Porque, por exemplo, que nem a ONU, né? A ONU, ela existe para não ter guerra. Sim. Fala para mim qual foi a guerra evitada pela ONU. Fala uma. Não, fala uma. Lá estão lá desde que tinha a Liga das Nações, lá no... Aí vem a ONU, tem discursos maravilhosos. Tem aplausos para tinha uma época que a OMC também. Você vai na ONU. Tinha um papel que é a Organização Mundial do Comércio. Porcaria, na prática, não sei se é eficiente mesmo. É carreta furacão. Mas é outra carreta. É uma carreta internacional. Hurricane Truck. Hurricane Big Truck. Hurricane Big Truck. É que você bota essas palavras assim, né? A saúde, é o social, é pela paz, é uma forma muito fácil de você conseguir dinheiro. Enganar trouxa. Mas você sabe, mas você sabe que o mundo já foi assim. Não sei se vocês eram vivos nos anos 80. Sim, eu era. A globalização. Os anos 80, a gente acreditava que o mundo seria melhor. Sim. Que uma tinha colaboração Ebony and Ivory, cantado por Paul McCartney. Stevie Wonder. E Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Ebony and Ivory. E a gente falava, não, agora vai. A gente fala assim, Brasil é o país do futuro. O mundo está, o ser humano está evoluindo. Quem é mais velho lembra disso. Agora não temos mais o muro de fronteiras. Berlim. Mundo sem fronteiras. Imagine do John Lennon. Vocês lembram? Você lembra disso? A paz. Você vê. Não adianta. Nada. Não adianta. Carros voadores. E saiu também, por último, a inflação. Né? IPCA 15 foi divulgado hoje, 0,36% de alta em maio, puxado por remédios, energia elétrica e vestuário. Deu uma diminuída na inflação de alimentos, não é que caíram os preços, está subindo menos. Mas remédio e energia pesa no bolso da população. Remédio e energia. Remédio você tem atualização. Energia agora nós vamos pagar aí pra turma, hein? É a bandeira. Com certeza. Não. O jabutis. O jabuti é o seguinte, agora, para ganhar a eleição, o que o governo fez? Deu energia... Quer ampliar os que não pagam. Mas está valendo já, não está? Não tenho certeza se está valendo. Tem o negócio do jabutis, que assim, você tem que contratar de não sei aonde, que encarece. Não, então, é o seguinte, a ideia é o seguinte, eu sou o pai dos pobres, eu vou dar energia de graça para os pobres. Mas quem vai pagar? Os ricos. Quem são os ricos? É quem já está pagando. É quem não é pobre. Quem não é pobre. Então é isso. E a mesma coisa vai acontecer com Vale Gás. Vale Gás, vale não sei o quê. E aí é um negócio que fica impagável. É isso aí. Bom, a primeira a gente já deu, né? Que foi o aumento do IOF, então vou pular essa daqui. Não, dá de novo. Dá de novo? Dá de novo. Audiência rotativa. Então o que aconteceu, né? As entidades de classe foram lá para o Congresso, pressionar o Congresso para derrubar o aumento do IOF. E aí o Planalto, Emílio, deu o recado. Falou, então se o Congresso derrubar, como vai cair a nossa arrecadação, porque o IOF pretende arrecadar 40 bi este ano, mais 20 bi no ano que vem, a gente vai ter que cortar gastos. E adivinha de onde que a gente vai cortar?
das emendas parlamentares. Por mim tá então, tudo uma espécie de uma chantagem, Claro, né? claro. E além do que, a gente pode levar também o caso para o Supremo. E geralmente o governo acaba ganhando as causas lá no Supremo. Então tá uma novela isso daí, tá uma briga de cachorro grande, literalmente. Muito bem. De cachorro grande, literalmente? Literalmente. Eu queria ver esses cachorrão lá. O cachorrão. E aí, ainda ligado ao IOF, o Haddad e o Galípolo deram uma estranhada. Sim. Por quê? Porque o Galípolo, novo presidente do Banco Central, colocado pelo presidente Lula, não foi avisado, não foi consultado sobre o aumento do IOF. E para o Banco Central é ruim. Por quê? Porque você gerou uma instabilidade, pode aumentar o dólar e dificulta o trabalho. E agora a do inflação Galípolo. tá meio que indo pra meta. Aí o cara vai lá e... Meta não, mas deu uma... Não, deu uma desaceleração. Então, o cara poderia na próxima reunião lá... Talvez não subir. Talvez não subir o juros. Talvez não que subir. é bom pra todo mundo. Já é melhor do que Então, subir. Só que agora... E aí assim, né? Lambança, não é isso? Lambança, O nosso, como ele chama o jogador? Nosso jogador é o Mauro Shampoo. Mauro Shampoo. Não, e tem gente contra. O Haddad quer tirar ele, fala que ele é muito pró-mercado. Querem um cara mais... O próprio Dr. Francisco Pão de Hambúrguer falou que ele gostaria de um cara mais à esquerda. Sim, à esquerda, o Francisco Pão de Hambúrguer Dr. Francisco. Precisamos trazer ele aqui para E muita gente achou que o Galípolo seria diferente, muito alinhado ao governo. Aí o Campos Neto, que esteve aqui, falou que não, né? Que ele seguiria ali com um trabalho técnico, com uma continuidade ali do trabalho do Banco Central. Teve outra coisa, né? O Galípolo falou que foi... A gente falou esses dias que foi a melhor passagem possível de bastão. E o governo ainda culpa, até hoje, culpa os juros altos do Campos Neto. Fala assim, não, a culpa é do Campos Neto, que já estava encomendada essas taxas, o que não é verdade. A decisão é feita pelo Comitê de Política Monetária, onde o Galípolo é o presidente. Mas é isso, em resumo, desagradou muita gente, setores empresariais, o Congresso e o próprio Banco Central. Emílio, agora coisa, tem mais uma que Mais uma? Mais uma. Mais uma? Mais uma. Faz mais uma, então. Não, eu tenho vergonha. Mais uma! Butthead. O Delari. Delari gosta, né, Dedê? Nosso Butthead da economia. Né? O que mais? Então, e a recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos, né? Então eles acionaram um dispositivo judicial, um tal de Chapter 11, né? Sim, Chapter que 11. a Gol entrou e já tá saindo. Complete a frase. E que congela as dívidas momentaneamente para dar um tempo para a empresa se reestruturar. Então ela vai pegar uma dívida longa, paga a dívida pré-existente, é o que a gente chama de rolagem da dívida, dá uma arrumada na casa, vai buscar sócios, a United, American Airlines, vão botar dinheiro para dar uma sobrevida e ver se ela consegue sair dessa daí. Tomara que saia, uma empresa brasileira, né? Importante para geração de renda e emprego. Congelando Difícil, literalmente. Né? Difícil, né? É difícil empresa aérea no Brasil, né? E o Brasil... O mundo inteiro. Empresa no Brasil é difícil, né? Não, mas empresa Corrida aérea, com obstáculo. quebraram aí, né? Transbrasil, Transbrasil, Varig, né? E por aí vai. Mas é um negócio que é muito difícil mesmo, né? Porque cada voo, pense o seguinte, você está colocando uma fábrica no ar. É o que é o investimento de uma vida, de uma empresa ali, uma operação aérea, um voo custa muito caro. Então, geralmente depende de muito subsídio de governo. É como se a sociedade pagasse para existir empresa aérea. É muito difícil mesmo. Não, o Brasil precisa, né? Não, o Brasil precisa, é muito... né? Não, eu sei, mas o Brasil é grande. E tem pouquíssimas. Não tem trem, não tem... O Brasil precisa de avião, pô. Não, só tem 3. Tem 3, E é por isso que as passagens aqui são muito caras, né? Você tem pouca Porque concorrência. apesar de 3, elas não operam todas as rotas. Né? Tem rota que só tem uma operando. A rota. O preço que quer. É verdade. O que mais? Acabou. Acabou. Come on, Butthead, come on. Pediram 3. Mas são 3 boas. São 3 boas. Uma já foi falada. O importante é ser 3 boas ou 7 ruins.